Olá, seja bem-vindo ao Câmara em Debate, um espaço onde a gente discute temas importantes para o seu dia a dia. No ar pela TV Câmara de Mogi das Cruzes, nós contamos sempre com a presença de vereadores, representantes do poder público e da sociedade civil. O tema de hoje é mediação, conciliação e arbitragem, métodos alternativos para desafogar a justiça com causas que poderiam ser resolvidas em consenso. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o vereador Jean Lopes, da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara de Mogi das Cruzes, e também o professor, mestre e doutor em Direito, Marco Antônio Ribeiro Tura. Muito bem-vindos ao nosso Câmara em Debate. Eu começo com uma pergunta para o doutor. Quer falar um pouquinho sobre o conceito de conciliação, arbitragem? Obrigado, Jamile. Obrigado, vereador Jean Lopes. Sempre um prazer debater com o senhor. Agradeço a todos que nos veem em casa, né, por essa oportunidade. Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que esses procedimentos todos são necessários para a solução de conflitos, né? Ao passo que a arbitragem envolve a figura de um terceiro imparcial que decide o conflito, põe fim a este conflito por meio de uma decisão que se impõe às partes, a mediação e a conciliação não têm essa característica. Né? Este terceiro imparcial, ele funciona mais como um facilitador, um aproximador das partes para que elas cheguem a bom termo, né, e superem aquela situação de crise. Essas alternativas não são novas, né? Já é uma prática utilizada pelo Judiciário há algum tempo e agora está sendo incentivada, é isso? Na verdade, preciso deixar bem claro que tanto a arbitragem quanto mediação, embora não a conciliação, e vou explicar por quê, né, são instrumentos que têm um longo histórico, né? Nós conseguimos encontrar, até mesmo em livros sagrados das mais variadas religiões, a figura do árbitro. Né? Os rabis em Israel funcionavam como árbitros, né? E tem este papel até hoje em algumas sinagogas nas comunidades judaicas. Né? Os padres nas pequenas comunidades e vilas também funcionavam como árbitros. Né? A mediação tem um histórico mais recente e, no entanto, ambos se encontram em um ponto comum. E por que disse que não falaria da conciliação em especial? Porque nas normas internacionais não se fala em conciliação, se fala em arbitragem e mediação. É algo muito próprio da regulação brasileira, a distinção entre mediação e conciliação, em especial no tratamento dado aos conflitos no poder judiciário. Portanto, não seria adequado falar em conciliação extrajudicial. A conciliação, a rigor, é judicial, né? Ao passo que a mediação não. A mediação, em sua origem, é extrajudicial, né? E foi, de certa forma, aportada e apropriada para a resolução de litígios no judiciário também. Então, essa distinção que se faz entre mediação e conciliação, ela tem valor para o direito brasileiro, né, e para a esfera judicial. A mediação, inclusive, tem um treinamento específico para quem não é formado em direito, inclusive, né? As pessoas podem fazer um treinamento para ser mediador, é isso? Na verdade, qualquer pessoa pode ser árbitro, mediador e conciliador. Também, que legal. Né? Agora, como eu disse a vocês, né, a mediação judicial e a conciliação, que é judicial mesmo, né, ela, ambas, né, estabelecem alguns requisitos de capacitação especial. Então, se o mediador extrajudicial deve ser capacitado, né? E aqui eu estou falando de capacitação como formação, né? O mediador e o judicial e o conciliador, eles se exige uma capacitação especial dada por uma escola de mediação e conciliação mantida ou reconhecida pelo Poder Judiciário, né?
segundo o regramento do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, se exige em específico para aqueles que atuam na esfera judicial a graduação em Direito. Para os demais, não. Então, porque é preciso que se entenda essas modalidades todas de superação, né, e eu vou bater nessa tecla, né, da superação do litígio e não da sua resolução, né, porque as pessoas podem muito bem não resolver de acordo com seus projetos iniciais naquele conflito, mas superá-lo, né, seja porque resolveram deixar para lá, seja porque resolveram compor de alguma forma diversa do que foi projetado originalmente. O fato é que todas essas modalidades, elas se preocupam mais com a questão do mérito, do que está envolvido na causa, do que propriamente com procedimentos, né? Com regras formais. Não é? Então, a preocupação hoje que se tem como fundamental, e isso vem de longa data na esfera internacional, não é? Como entregar a alguém, não é, uma demanda que envolve comércio exterior, se essa pessoa não tem qualquer vivência com o comércio exterior. Não é? Não adianta nada essa pessoa ter conhecimento de normas jurídicas sem ela ter conhecimento de economia internacional. Né? Então, por isso que a exigência é que a pessoa seja, regra geral, né, capaz do ponto de vista dos direitos e obrigações, porque ele tende a assumir uma série de obrigações perante as partes, né, ele vai responder pelos seus atos, né, e a pessoa seja também alguém que tenha conhecimento daquele mercado. Né? Volto a dizer, esta é a regra geral. Há exceção para a atuação judicial, em que se exige a capacitação especial e graduação em escola de direito reconhecida oficial ou reconhecida pelos órgãos do sistema educacional de ensino. Legal, bem abrangente, né? Agora eu faço uma pergunta para o vereador que trouxe esse tema aqui para a gente, né, vereador? Por que o senhor sentiu essa necessidade de falar sobre isso num município como Mogi, que tem uma estrutura judiciária grande? A Câmara Municipal é onde recepciona todos os itens, né? Tudo relacionado à questão social, econômica, jurídica. E nós, vereadores, posso dizer assim, somos mediadores ali. De uma certa forma, na prática, nós somos mediadores. E como membro da Comissão Permanente de Justiça e Redação, são N temas que nós abordamos lá, inclusive com elaboração de pareceres, né? Esse tema de arbitragem e mediação, para mim, é no sentido da gente apresentar para os municípios do Alto Tietê que é possível você aproximar o cidadão como parte, por exemplo, do local onde ele convive. Né? Então, a mediação num conflito, por exemplo, doutor Marco Antônio, e agradeço já de mão, né, o convite, falei com o senhor, será que é possível dar essa aula para nós na TV Câmara, no debate, né, que a gente tem na nossa instituição, que é a Câmara Municipal? Falou, Jean, um maior prazer, então eu agradeço de antemão. Eu que agradeço. E voltando, Jamília, a ideia é que o Alto Tietê, as prefeituras, também mude esse conceito. Por exemplo, vamos citar um exemplo claro, refis que acontecem anos após anos nos municípios, que é um conflito. Não, o cidadão deixa de pagar o imposto por uma coisa ou outra, né, alguma intempérie, ele teve que suspender, e aí, né, um momento de crise, de conflito constante, nós estamos vivendo até um momento de intolerância, né? A mediação não, ela tem qual o espírito dele? Um espírito de paz, de você aproximar o cidadão do poder público, e aí que entra a esfera da mediação, da arbitragem, que esse mediador, que é autônomo, independente, vai unir as partes e elas chegarem nesse denominador comum. E, ao mesmo tempo, nós temos que informar a população. A população precisa ter conhecimento das coisas que acontecem. São leis, olha só. Eu estou aqui, um livro, inclusive,
do meu amigo aqui, Dr. Marco Antônio Ribeiro Tura, um livro assim bacana, se você quiser também, quem está nos assistindo, comprar, adquirir, para obter informação com mais precisão, você fala, ó, é uma lei de 1996, e depois aperfeiçoada com a lei 13.140 de 2015. Então, são coisas que não estão no cidadão comum. E o cidadão comum precisa também. Eu, como vereador, como representante do povo que sou, não posso deixar de apresentar um tema tão importante aqui na nossa cidade, né? E, doutor, o vereador comentou sobre essa mediação com o poder público, né? É totalmente aplicável essa conciliação? Porque a gente vê muito caso de partes, né, da sociedade civil, né? Parte com parte ali nos conflitos do cotidiano. Dá para levar isso para o poder público? Todas as normas que tratam de arbitragem e mediação são normas que têm caráter nacional. Embora sejam chamadas de leis federais, né, em direito, nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes vocês têm razão, que nós somos meio esotéricos quando falamos de técnicas jurídicas, mas nós costumamos dizer que as leis federais, elas muitas vezes são nacionais, né? Elas são, embora chamadas de federais, têm caráter nacional, algumas vezes, né? Esse é um caso, né, em que ambas as leis federais têm caráter nacional e vinculam a todos no território, né? Especificamente, na lei de arbitragem, há um dispositivo expresso dizendo que a administração pública pode se valer da arbitragem para a resolução de seus litígios, seja a administração pública direta ou indireta, né? Claro, respeitados algumas exigências, como, por exemplo, a arbitragem envolvendo a administração pública não pode ser feita em outra língua que não seja a língua portuguesa, né? Ao passo que a arbitragem que não envolva a administração pública pode ser feita em qualquer outra língua, como comumente se faz com a arbitragem internacional, se adota um idioma escolhido pelas partes, como o inglês, o francês, enfim, né? E também você deve obediência ao princípio da legalidade, né? Então, esta é uma característica importantíssima. Já a lei de mediação, ela tem um capítulo específico que denomina da autocomposição na administração pública. Vejam, ela não chama mediação. Por quê? Porque a ideia de mediação é que haja um terceiro imparcial, portanto, alguém estranho àquela relação, né? E justamente porque em diversas situações, como a solução de conflitos entre órgãos da própria administração ou entre órgãos e servidores, órgãos e usuários, a ideia, e portanto para a economia interna das administrações, se adotou a expressão autocomposição, porque aí não é um terceiro, embora dele se exija também imparcialidade, né? Seja ele servidor ocupante de cargo efetivo ou não, né? Mas ele não é estranho, né, àquela relação, porque ele pertence à administração pública. Então a lei federal, nesse caso, chama de autocomposição. Por isso que é indiscutível, é absolutamente aplicável, né? E isso, inclusive, já chegou a um ponto em que o Encontro Nacional de Juízes Federais, apenas para dar um exemplo, formulou um enunciado em que diz que não é faculdade, não há uma autorização para a administração pública criar os centros de autocomposição. É um dever de todo e qualquer agente encarregado da condução dos negócios da administração pública, a criação dos centros de autocomposição de litígios. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. No próximo bloco, a gente volta com mais Câmara em Debate. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje.
Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Estamos de volta com o Câmara e Debate, estamos falando sobre mediação e arbitragem. Eu queria perguntar para o doutor qual que é a estrutura que os municípios têm que fornecer para incentivar o uso de conciliação nessa discussão judiciária. Bem, essa é uma questão de extrema importância porque, em se tratando de dever, né, os municípios eventualmente podem ser responsabilizados pela falha na prestação de um serviço, né? Me parece que o que os administradores devem ter em mira é exatamente a observância de 3 princípios, né, que são da legitimidade, da legalidade e economicidade. Por quê que eu estou falando disso? Porque são os princípios que servem para o controle de contas, né? E esses princípios é que vão dizer ao administrador qual a melhor saída? Se a formação de órgãos próprios, né, ou se a formação de órgãos regionais, ou se a utilização de convênios para a prestação desse serviço. Há municípios, por exemplo, que não constituíram órgãos próprios e deixaram essa tarefa aos seus consórcios intermunicipais. Né? Há municípios que, por outro lado, fizeram convênios com instituições privadas para a prestação desse serviço. Tudo isso depende, portanto, deste juízo acerca do que é mais adequado do ponto de vista da legitimidade da ação pública, né, da legalidade deste ajuste e da economicidade. Hoje, me parece, ao menos da análise que eu faço do Alto Tietê, que a melhor saída seria o caminho do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento do Alto Tietê. Em conversas que tivemos, inclusive, com o presidente Rodrigo, sim, né? Sim. Que poderia oferecer esses serviços para as administrações, né? E, por consequência, as populações, né? Sediado no consórcio. A nossa proposta, inclusive, que eu me apresentei na ocasião como presidente que sou do Centro Brasileiro de Litígios Econômicos, e nós lidamos especificamente com a resolução de litígios em setores de alta complexidade, dentre eles na administração pública. A nossa proposta é que nós façamos, ofereçamos a elaboração e a implementação desse serviço no consórcio ou em qualquer outra estrutura que for decidida livremente pelas administrações da região, graciosamente, né? Porque é uma das nossas bandeiras, é a difusão da cultura da paz e do princípio do diálogo, né? Vejo, portanto, que me parece que do ponto de vista da economicidade, seria uma das piores saídas a criação de estruturas próprias, né, que gerarão custo ao erário, talvez demandem a criação de cargos, a modificação de atribuições de servidores já concursados. Enfim, talvez essa não seja a melhor saída e talvez também
seja a saída que apresente menor celeridade em razão das exigências formais que cercam a administração pública no seu dia a dia, né? Então, na minha opinião, seria melhor esta via do convênio. Parcerias, diálogo. Com parcerias, exatamente. Já começar com diálogo. Exatamente, o diálogo já começa na implementação. Na implantação. Né? E, doutor, na prática, qual que é o impacto dessa prestação de serviço na vida do cidadão? Assim, por que Bem, ele... eu vou usar um exemplo, se me permitem, um exemplo pessoal. Né? Como vocês bem sabem, eu fui durante 12 anos membro do Ministério Público da União e, inclusive, chefiei não só uma unidade do Ministério Público da União aqui em Mogi das Cruzes, depois Guarulhos e depois do Estado de São Paulo. E mesmo como integrante das estruturas do sistema de justiça em sentido amplo, eu tive de, por exemplo, recorrer ao Judiciário Federal, apenas para dar um exemplo, em 2006. Entrei com uma ação no Juizado Especial Federal. Você pensa, Juizado Especial é feito para quê? Para ser mais célere, né? Racionalizar procedimentos e, portanto, prestar o serviço, né, de maneira mais adequada. E, veja, prestação de serviço de justiça adequada é também rápido, né? Porque a justiça que demora é a ausência de justiça. Isso. Eu ali pedia apenas o pagamento de algumas diárias que me foram devidas. Isso era em torno de R$2.000. Né? Foi em 2006. O processo não acabou. Nossa. Nós estamos em 2019. Eita. Isso vai ficar na gravação, mas é necessário que se diga. O processo não acabou. Bem, isso é bom para o erário? Me parece que não, porque aqueles 2.000 vão virar 12, né? Então é péssimo para o cidadão, né? E é bom para mim? Também não, né? Porque é bem provável que eu não receba. Né? Tamanha a ineficiência das estruturas. Né? É bem verdade que isso não se deve aos magistrados, né? Em sua grande maioria dedicados, né? E que têm a percepção de que as estruturas judiciárias atualmente não dão conta da explosão de litigiosidade que ocorreu com a volta da democracia ao país. Né? Que as pessoas criaram uma confiança, né, na prestação da justiça. Né? E o judiciário não estava preparado para isso. Né? Mas tamanha é a consciência daqueles que participam do sistema de justiça no Brasil, que eles são os primeiros a defender hoje a desjudicialização, né? Por meio da arbitragem, por meio da mediação. Né? Olha, não há um processo arbitral que demore muito mais do que um ano. Né? Ao passo que você tem processos judiciais, um exemplo apenas, né? Uma demanda entre a União e o Estado de São Paulo a respeito de um pequeno terreno em São Miguel Paulista, que vem desde os anos 30 do século passado. Nossa. Né? Que absurdo. Me parece, portanto, que o cidadão precisa é de respostas. Né? E rápidas. Né? E rápidas. Eu costumo dizer o seguinte, e isso parece algo duro, mas não é. Ser condenado, por vezes, é melhor do que um processo que nunca termina, né? Porque aquela faca fica no seu pescoço. Há casamentos que terminam antes do que processos, né? Sim. E você passa uma vida, né, sem saber exatamente o que vai acontecer. A promessa do sofrimento, por vezes, é pior do que o sofrimento. Né? As pessoas querem levar adiante suas vidas, né? Querem colocar um ponto final naquela fase. E a estrutura, o sistema de resolução de litígios tem de ofertar isso para as pessoas. Muitas vezes, né, não dando exatamente o que elas querem, né? Mas dando aquilo que pode fazer com que aquele ruído, e que em regra é disso que se trata, há um ruído na comunicação, né,
fazendo com que aquele ruído seja eliminado. As pessoas se percebam, portanto, como autônomas. Perceber-se como autônomo significa dizer o seguinte também: eu posso optar por não brigar. Eu posso optar por ser feliz. Que é sempre a melhor saída, Melhor, né? Optar por ser feliz. Você opta por... Muitas vezes você opta por ter razão. Nas outras vezes você opta por ser feliz. E às vezes a felicidade se encontra aí, né? Exatamente. Eu quero resolver essa situação. Exatamente. E aí o mediador, a figura do mediador autônomo, independente, vai aproximar esses dois polos. Olha, onde é que nós podemos... Aqui, tudo bem, tá bom para você desse jeito? E você, tudo bem? Ah, não, eu não gostei. Pode ser assim? Aí, olha, tudo bem, ele falou desse jeito, pode ser assim? Pronto, resolve. Todo mundo cedendo um pouquinho, né? Até chegar Otimiza tempo. Isso o vereador está falando do mediador, mas eu acho importante ressaltar que a figura do árbitro também vai na mesma toada, porque não há grandes demandas arbitrais que terminam com questões formais. Né? O árbitro não está preocupado com questões formais, ele está preocupado com as questões de fundo, de mérito. Né? Então, o que ele vai questionar é o seguinte: qual é a melhor solução para a relação ser mantida? Porque, em regra, os processos judiciais levam a rupturas de relações. Os processos arbitrais e os procedimentos de mediação levam a uma manutenção das relações. Isso é de extrema importância. Outro nível, né? É uma outra cultura, é uma outra lógica que prima pela aproximação, não pelo afastamento. Agora, para começar a encerrar aqui a nossa discussão, vou fazer uma pergunta para o vereador. Como tem sido esse trabalho, então, para incentivar a conciliação aqui na região? O senhor citou o Condemate, né? Como o senhor tem costurado esse trabalho? Então, nós temos, como eu disse, temos conversado com o Rodrigo Achiuchi, que é o presidente do Condemate, que seja criado, né? Na verdade, o nosso desejo, doutor, permita eu dizer, eu acho que o meu desejo, assim, e nosso, é que crie uma câmara técnica dentro do Condemate para tratar sobre essa questão da arbitragem de mediação. Tem muitos profissionais, advogados, né? Tem pessoas do senso comum também que têm conhecimento e querem participar disso. Aí, na verdade, é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Que você vai ter que ir inserindo. Olha, se passa pelo Condemate, já amplia muito, né? Tem municípios pequenos que eles não têm tanta capacidade, até do ponto de vista econômico. Você falou da estrutura e tal. Se você insere uma câmara dessa no Condemate, você elimina, né, isso, e aquele município que, em tese, o orçamento dele é tão pequeno, né? Você pega aqui Salesópolis, Biritiba-Mirim, que 80%, 90% é tudo de área de proteção ambiental, ou seja, a atividade econômica ali é bem fechada, né? Tem alguns limites. Isso é um limitador até para que ele crie lá uma estrutura dessa. Ao passo, se coloca no Condemate, o Condemate oferece um serviço desse. Olha só, já vimos aqui que é ofertado aqui para a população. Olha, com certeza é uma mudança de paradigma e de conceitos. Então, nós temos que trabalhar até mesmo com o Poder Judiciário. Quantos e quantos processos que poderiam ser distintos? Não passa mais pelo Poder Judiciário e ali com a figura do árbitro, do mediador, no ponto de vista aí até do privado. Olha, não passou pelo Estado. Quem resolveu o problema foi entre as partes mesmo. E o mediador, olha aí, isso é rápido. Então, nós temos que fazer isso. O homem público tem que fazer isso. As prefeituras, os vereadores levarem essas discussões, por exemplo, internamente e, se possível, audiências públicas, sabe? Chamar a população. Então, o meu papel é que esse novo conceito da cultura da paz, de aproximação, né? Ele falou bem, olha, a justiça dá o veredito, eles são inimigos. Não, tem situações que eles podem, resolver e manterem próximo um do outro, entendeu? Essa questão de inimizade, estamos numa guerra, ou é tudo ou nada, tem que deixar de existir. E essa ideia, olha, é muito, muito bem-vinda. Eu estou trabalhando dessa forma, costurando ali, conversando com os atores, né? Advogados, a própria OAB pode ajudar muito, as escolas, por exemplo, de direito. De fato. Né? Então, a sociedade, de uma forma geral,
podem contribuir com esse novo conceito e resolver situações que pode, com certeza, no futuro, vai diminuir aquelas pilhas de processos que ficam com até parecer do promotor, que tem que imediatamente se manifestar e chegar até... Fica também na sala ou na mesa, pilhas e pilhas. Nós vimos até imagens que o juiz tem lá pilhas e pilhas. Meu Deus, ora! E às vezes é coisa que pode ser uma conversa. E que faltou um mediador e um árbitro ali. Olha, tudo bem, tá aqui, tá, fechou, tá, ótimo. Olha só, quanto nós podemos avançar. Isso torna um país mais inovador, se torna um país mais que prega a cultura de paz. Né? O Brasil é um país, a rigor, que acolhe bem as pessoas. No entanto, em relação à prestação jurisdicional do Estado, ela é lenta e demora e traz consequências drásticas, graves para as famílias e para as pessoas. Né? Então, a relação social, eu acho que é importante aí, Jamile. Joia, muito obrigada pelo tema, vereador, e pela presença. Muito obrigada, doutor. Obrigado. A Câmara em Debate fica por aqui. Nos vemos numa próxima.